Sejam muito bem-vindos ao canal. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido, esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Olá, minha gente, muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, cantando essa música que fez parte da história de tantos de nós. Eu tenho vivido um processo de vida espiritual mesmo. Eu nem digo que é de religião, não. Ainda ontem eu partilhava isso com uma grande amiga que está me visitando, a Lourdinha. Eu falava para ela que chega um momento em que a gente percebe em nós que nós já ultrapassamos a antessala da religião. A religião é importante para nos colocar em contato com Deus, mas ela não é o destino final. O destino final é a espiritualidade, que é esse sentir Deus em nós. E é claro que esse sentir Deus em nós, ditando intimamente as suas regras, falando-nos com propriedade, com intimidade, passa pelos aprendizados da religião. Mas estar na religião não é uma garantia de que nós vamos viver os benefícios da espiritualidade. A espiritualidade é um andar ainda mais superior. E é por isso que nós precisamos chegar até ela. Chegar a este andar, sim, consiste em passar pelos ensinamentos catequéticos, pelas primeiras lições sobre Deus, e depois a gente vai aperfeiçoando, vivendo os sacramentos. Mas o destino final de todo rito é espiritualizar-nos. E eu tenho cada vez mais, nesse processo de viver a espiritualidade, de descobrir os benefícios dela da minha vida, eu tenho entendido que todo o caminho que me leva a Deus
me leva necessariamente a mim. E é por isso que eu gosto tanto dessa canção e de tantas outras que falam também da saga do filho pródigo, porque o viver fora de si, o viver fora do lugar que nos foi destinado, digamos assim, né? O lugar da minha identidade, o lugar onde Deus me encontra, o meu Éden, o meu paraíso. Viver neste lugar é ter constantemente a oportunidade de encontrar-me com o Senhor. O filho pródigo fez justamente o caminho que o retirou do lugar de encontro. Ele foi viver uma vida que o afastou muito dele mesmo. Aquela vida que ele escolheu viver não favoreceu a sua experiência consigo, porque foi uma vida que o afastou dele, de sua essência, de sua raiz. Tanto é que essa escolha por uma vida nova começa com a ruptura com o pai. Ao pedir ao pai a herança que lhe cabe, ele rompe com o pai. É como se ele, naquele momento, desistisse de ser quem ele era. Ele abria mão da filiação, ele só queria o dinheiro. E ele foi embora. A gente não sabe quanto tempo durou esse dinheiro. A gente não sabe quanto tempo dura uma ilusão, né? Quanto tempo uma ilusão é capaz de nos alimentar? Vaziamente nos alimentar, sim. Porque às vezes o processo da ilusão, ele é tão ilusório que a gente tem a sensação de que nós estamos vivendo, de que nós estamos felizes. Aí à medida em que você se distancia, que aquelas ilusões vão perdendo o seu poder de nos iludir, a gente vai percebendo o vazio delas. Esse menino, quando ele pede o dinheiro ao pai e vai embora, ele rompe com um fator importantíssimo da sua identidade, que é ser filho daquele homem. E ali começou uma derrocada. Mesmo durante o tempo em que ele foi feliz, porque tinha dinheiro, e tinha as mulheres, e tinha isso, e tinha aquilo. Mas ele estava se distanciando cada vez mais de si mesmo. E quem distancia-se de si, naturalmente distancia-se da oportunidade de estar em Deus, porque Deus está em nós. Sabe, minha gente, eu sei que às vezes nós somos criados acreditando na mediação de uma maneira muito equivocada. A mediação é o quê? Aquele caminho pelo qual eu passo para chegar a Deus. O padre é um mediador. Eu, por exemplo, exerço os ministérios, né? Eu exerço um ministério e eu tenho a autoridade eclesiástica de celebrar missas, de presidir casamentos, de abençoar. Eu tenho a autoridade de ungir os doentes, de perdoar pecados, imagina. Essa mediação que eu faço, se eu não a exerço com simplicidade e sempre ensinando que essa mediação é para cada vez mais levar aquele que é mediado a encontrar o Deus que está nele, eu o amarro em mim e eu o privo de saber que Deus está nele. Então eu começo a criar de repente uma mentalidade de que para estar em Deus tem que passar por mim. E eu escuto demais isso, né? Às vezes as pessoas se aproximam: padre, sua oração é mais forte que a minha. Reza nessa intenção. Oh meu Deus, vamos acordar o poder que há em nós. Quem diz que minha oração é mais forte que a sua? Isso é uma ilusão. Pode ser que eu, como padre, esteja menos próximo de Deus do que você. A oração poderosa, a que de fato exerce uma transformação em nós, é aquela que atinge o íntimo, mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo, que é onde Deus está. Se eu rezo superficialmente, dificilmente essa oração vai surtir efeito em mim. Por quê? Porque ela não atingiu o Deus que me habita. Porque é interessante pensar que a oração é um resultado justamente desse toque de Deus em mim, que me permite acessá-lo através da minha palavra. Imagina isso. Que coisa misteriosa. Está em mim e eu acesso por meio da minha palavra. Porque quando falo com Ele, é como se a presença dele se transfigurasse. E
e eu pudesse sentir isso com toda a intensidade do meu coração. Então todos nós temos essa autoridade de recrutar o Deus que nos habita, de com Ele ficar a sós, de com Ele falar e também a Ele pedir, ouvir. Essa música fala justamente de alguém que estava esquecido disso. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. E no avesso deste não te procurava está também: fazia tanto tempo que eu não me procurava. Vivi tanto para fora, tão para fora, tão para fora, que esqueci de como andam os caminhos de dentro. Ah, minha gente, não há vida espiritual sem andar os caminhos de dentro. Não há crescimento, não há maturidade emocional. Sim, porque você não pode dissociar maturidade espiritual de crescimento espiritual. Maturidade emocional de crescimento espiritual. Eu não posso me dizer cristão se eu lido o tempo todo com o Christian, esquecendo do nosso cristianismo. Eu não posso ser um cristão se eu não trabalhar os meus ciúmes, por exemplo. O meu ciúme me dificulta sim de exercer o meu cristianismo, porque a partir dele eu fico mesquinho. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa naturalmente diabólica. Por quê? O ciúme quebra a harmonia pessoal. Então eu começo a olhar para as pessoas com o filtro da minha maldade. E aí às vezes eu perco a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas porque eu sinto ciúme delas. Sim, o ciúme é diabólico. E uma pessoa que vive uma maturidade cristã vai se empenhar diariamente em superar os seus ciúmes. Porque se a maturidade espiritual consiste em vencer tudo aquilo que é precário em nós do ponto de vista humano, eu não tenho como. Isso aqui eu vou deixar de lado, eu não vou mexer. Não. O meu cristianismo precisa mexer diariamente no fosso das minhas misérias humanas. Aí quando eu lido com a minha inveja, com o meu ciúme, eu me desarmo para receber o outro. E aí eu vou ver que o problema é meu, não é o outro. E eu não tenho direito, e nem quero, sabe? Eu compreendo a minha vida espiritual como um benefício diário para o meu amadurecimento humano. Não faz sentido eu querer ser um homem espiritualizado se eu não vivo a dinâmica da maturidade emocional. Eu não quero ser uma criança mimada, que o tempo todo precisa ter as suas necessidades satisfeitas pelos outros e eu não ser capaz de buscar o meu próprio sustento espiritual. Não sou obrigado a carregar o fardo dos outros e nem tampouco tenho o direito de julgar sobre os outros as minhas carências emocionais. Isso é tão vivo dentro de mim, sabe? Um dia acendeu em mim essa consciência e eu nunca mais consegui dissociar o meu amadurecimento humano do meu crescimento espiritual. Se eu sou uma pessoa injusta, por exemplo, falei do ciúme, vamos falar dessa tendência que nós temos de ser injustos. Se eu sou injusto com meu colega de trabalho e me digo ali espiritualizado, eu estou contradizendo a minha espiritualidade. Porque ser injusto com alguém não faz parte da maturidade espiritual, nem tampouco da maturidade emocional. Quando eu amadureço emocionalmente, eu começo a ter um senso de justiça. Tá bom, não gosto dele, não vou muito com a cara, mas ele trabalha comigo e eu não vou prejudicá-lo pelo simples fato de não gostar dele. A minha maturidade me coloca um filtro para pensar. Temos diferenças, mas eu não tenho o direito de prejudicá-lo. Sim, nós como pessoas, que às vezes nós também temos uma visão ingênua, né? De que nós cristãos, nós podemos dar certo com todo mundo, gostar de todo mundo, querer todo mundo por perto. Não, não é assim. Você sim tem o direito de ter simpatia ou não por aquela pessoa, mas não tem o direito de ser injusto com ela, de ser grosseiro, de ser mal educado, de tramar contra ela. Por quê? Isso seria um contra-testemunho daquilo que você está vivendo ou querendo viver como vida espiritual. Então tudo aquilo que humanamente nos prejudica,
tudo aquilo que é frágil em nós, que ainda não foi passado pelo crivo da maturidade, acaba se tornando um obstáculo para o nosso amadurecimento espiritual. Veja a vida dos grandes místicos. E não se prenda somente aos cristãos não, viu? Você tem exemplos maravilhosos em todas as religiões, de pessoas que compreenderam a vida espiritual como um amadurecimento humano. E você vai ver como essas pessoas precisaram lidar com seus demônios, com seus defeitos. Eu pessoalmente tenho uma predileção, e ela não é muito antiga não. Ela é recente. Foi justamente quando nós começamos os nossos trabalhos de retiros espirituais para grupos pequenos em Campos do Jordão. Quando nós começamos a trabalhar a espiritualidade dos padres do deserto. Santo Antão, como um dos primeiros monges da história do cristianismo, como um dos homens que veio dar fundamento à vida monástica como nós a compreendemos hoje. Um homem que se retirou do conforto do claustro, do convento, da vida conventual, para ir para o deserto. E no deserto ele descobria diariamente que para exercer a disciplina espiritual, ele tinha que viver a disciplina física. Ele tinha que domar os seus impulsos. Ele tinha que domar tudo aquilo que era humano nele. E é interessante porque em Antão há uma escola que se estende para nós até hoje e nós ainda não entendemos totalmente todos os desdobramentos do que é essa disciplina física, nos ensinando a disciplina interior espiritual. Eu sempre falo disso, né? Eu gosto de falar da disciplina que nós precisamos ter com o corpo, porque ela repercute na nossa disciplina da vida espiritual. Não tem como dissociar o seu amadurecimento humano do seu crescimento espiritual. É preciso vencer diariamente seus demônios, tudo aquilo que te assombra. Você desmentir, porque às vezes, ainda ontem eu falava isso com um grande amigo meu. Eu falava para ele: meu amigo, sempre passe os seus sentimentos no crivo da verdade. Porque às vezes eles são verdadeiros, porque você sente. O sentimento ele é sempre verdadeiro, mas às vezes ele tem uma causa mentirosa. Se você chega à raiz do que te faz sentir, você descobre que não faz sentido, porque aquilo é uma coisa da sua cabeça. Não é uma coisa que diz respeito à realidade. Digamos que eu cismo que o Christian não gosta de mim, e eu alimente isso, e fico sofrendo porque acho que o Christian não gosta de mim, mas nunca fui averiguar a verdade. Nunca confrontei-me com o que o Cristo de fato sente por mim. Às vezes nós alimentamos fantasmas, e esses fantasmas nos tornam prisioneiros, e eles nos impedem de avançar. Então essa história do filho pródigo que essa música canta, voltar a Deus, é você de maneira muito especial voltar a você. É você de aceitar o confronto pessoal, de sondar-se com verdade. Por que eu tenho esse sentimento de rejeição por essa pessoa? Por que eu alimento com tanta facilidade esse rancor, essa mágoa? Aceite as perguntas e não tenha medo delas não. Esse chegar em você, que às vezes nós precisamos ir até para o terapeuta para fazer isso, tamanha a nossa inabilidade em chegar a nós, em nós. Nós vamos pagar terapeuta, não estou dizendo que é problema não, sim, às vezes nós precisamos de ajuda terapêutica sim, mas pelo amor de Deus, essa primeira terapia, quem precisa aplicar é você. Esteja em você, conheça-se, seja capaz de mergulhar nos seus sentimentos e compreendê-los. Por que você se sente tão inseguro em relação a esta ou aquela pessoa? O problema é dela ou é seu? Distribua honestamente as peças do tabuleiro no jogo da vida. Isso é estar em Deus. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa diferenciada.